Hoje descemos as entranhas ocultas do Túnel dos Mortos, uma passagem subterrânea cravada sob o imenso complexo do Hospital das Clínicas em São Paulo, um labirinto de concreto e aço que serpenteia por 103 metros de escuridão úmida, ligando os pavimentos de sofrimento ao serviço de verificação de óbitos, onde o fim é dissecado com frieza cirúrgica. Este vídeo ultrapassa as visões superficiais que vocês cultivam sobre esse conduto funéreo, desvelando profundidades que transcendem os meros relatos jornalísticos e as curiosidades passageiras. Bem-vindos ao canal Rastros do Medo, o portal onde o invisível ganha contornos palpáveis e as sombras do cotidiano se revelam como portais para o pavor primordial. Os eventos se desenrolam em um subsolo opressivo, onde o ar estagna como um sudário envelhecido, impregnado de um odor metálico de antisséptico misturado à decomposição sutil, e as paredes de alvenaria rachada exsudam umidade que forma poças traiçoeiras no piso inclinado, refletindo a luz fraca das lâmpadas de emergência em poças tremeluzentes como olhos agonizantes. Os tubos de ventilação enferrujados rangem como respirações ofegantes, e o eco distante de gotejadores perpetua um ritmo fúnebre, enquanto portas de aço seladas guardam nichos esquecidos, vestígios de uma era em que o túnel transportava não só corpos, mas segredos que o hospital preferiria sepultar. É um reino onde o pulsar da vida acima se cala abruptamente, dando lugar a um silêncio voraz que devora esperanças. Um corredor onde os mortos não transitam apenas uma vez, mas ecoam eternamente, sussurrando convites para que os vivos os acompanhem na escuridão irrevogável. Não nos propomos a desenterrar episódios cronológicos que já os deixam com os nervos em frangalhos, mas sim os murmúrios, as narrativas e os estremecimentos que se propagaram como raízes ocultas pelas fundações desse antro de adeus. Preparem-se para uma odisseia que se insinua gradualmente, como a infiltração que corrói o concreto, forjando um terror que não irrompe em explosões, mas se alastra nas fendas da psique. Meu nome é Roberto, e por quase 15 anos eu fui um dos fantasmas invisíveis do Hospital das Clínicas, um auxiliar de manutenção de 52 anos, daqueles que consertam o que quebra no coração da máquina viva que é o maior hospital da América Latina. Nascido e criado no Butantã, a 2 passos dali, com mãos calejadas de girar chaves inglesas e olhos acostumados à penumbra de salas de cirurgia abandonadas, eu via o HC não como um templo de cura, mas como um organismo colossal, pulsando com veias de tubulações e artérias de corredores que nunca dormem. Aceitei o emprego em 2005, após perder o pai para um câncer que o HC tentou, em vão, domar, achando que ali eu poderia honrar sua memória consertando o que o destino desfaz. Mal sabia que o lugar me marcaria de formas que nenhum salário ou aposentadoria apagaria. O complexo do HC é um monstro de concreto erguido na década de 1960, espalhado por 440 mil metros quadrados na Avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, uma artéria urbana que liga o agito da Vila Mariana ao breu da estação Clínicas do metrô. De dia, é um formigueiro de jalecos brancos e macas rangentes, pavimentos elevados com alas intermináveis de quartos, onde monitores bipam como corações mecânicos, refeitórios ecoando talheres em bandejas de plástico e pátios internos, onde palmeiras mirradas lutam contra o smog paulistano. O ar ali é sempre carregado, um misto de éter, suor e desinfetante que gruda na pele como uma segunda camada de culpa. Mas era no subsolo, acessado por elevadores de serviço que rangem como confissões relutantes, que o verdadeiro pulso do lugar se revelava. Depósitos de equipamentos enferrujados, caldeiras que roncam como bestas adormecidas e, é claro, o Túnel dos Mortos, construído em 1944. Antes mesmo da expansão moderna do hospital, o túnel era uma solução pragmática para um problema eterno,
como mover os falecidos do pavilhão principal ao necrotério sem alarmar pacientes ou visitantes. Eu o conhecia como a palma da mão. 103 metros de comprimento, uma passagem reta, mas ligeiramente inclinada, com paredes de alvenaria nua, pintadas de um branco descascado, que revelava manchas escuras de infiltração, como hematomas em uma pele pálida. O piso de cimento irregular, marcado por sulcos de rodas de macas antigas, ecoava a cada passo com uma ressonância que parecia vir de múltiplas direções. Lâmpadas fluorescentes pendiam do teto baixo em intervalos irregulares, piscando intermitentemente e projetando sombras alongadas que dançavam como silhuetas de pacientes em agonia. No ar, pairava um cheiro único, formaldeído acre misturado à umidade terrosa, como se o túnel respirasse os últimos suspiros de quem por ele passava. Meu trabalho me levava ali semanalmente. Checar vazamentos nos canos expostos que corriam paralelos ao teto, trocar fusíveis em painéis enferrujados ou limpar poças que se formavam após chuvas fortes, quando a água da superfície se infiltrava como lágrimas indesejadas. No início era só rotina. Eu descia pelo elevador B3, uma caixa de metal apertada que descia rangendo por 3 andares, o zumbido do motor abafando o burburinho distante das UTIs acima. Ao chegar ao nível 2, uma porta de aço dupla, trancada com cadeado e exigindo assinatura no livro de registros, se abria para o vestíbulo úmido. Um cubículo de 5 metros quadrados, com prateleiras de ferramentas empoeiradas e um interfone crepitante para chamar reforços. Dali, o túnel se estendia à frente. Uma boca escura que engolia a luz, terminando em outra porta idêntica, que dava no anexo do Serviço de Verificação de Óbitos, onde patologistas dissecavam mistérios com bisturis frios. Eu carregava sempre uma lanterna pesada, do tipo que os mineiros usavam, e um rádio de 2 gomos que chiava com interferências, como se as ondas do éter se recusassem a penetrar aquela barreira. Os primeiros turnos eram monótonos, o som dos meus passos ecoando solitários, o gotejar ocasional de uma junta solta, o ranger sutil das lâmpadas ao vento fraco que vinha dos respiradouros. Parava no meio do caminho, onde uma curva suave escondia uma placa desbotada. Acesso restrito, manutenção apenas. Para fumar um cigarro escondido, o fumo se dissipando em espirais que pareciam fantasmas prematuros. Olhava para as paredes, riscadas com grafites velhos, iniciais de nomes, datas de turnos, preces rabiscadas como Deus me perdoe. Racionalizava tudo como marcas humanas, ecos de noites longas para enfermeiros e maqueiros exaustos. Os meses se arrastaram em uma cadência impiedosa, o HC engolindo estações como um paciente faminto por remédios. Eu me habituei aos horários, descidas ao amanhecer. Quando o hospital ainda dormitava sob o zumbido dos geradores ou ao entardecer, quando o sol poente filtrava pelas janelas altas dos pavimentos superiores, tingindo os corredores de um laranja doentio, compartilhava o vestíbulo com outros ratos do subsolo. O seu Manuel, eletricista de cabelos brancos, que contava piadas sem graça sobre almas penadas, e a dona Cida, faxineira que limpava o túnel com um esfregão que parecia uma vassoura de bruxa, murmurando orações baixinho para afastar o mal-olhado. Foi em uma pausa para café, no refeitório subterrâneo, uma sala apertada com mesas de formica lascada e um bule eterno de café requentado que cheirava a carvão queimado, que ouvi as primeiras histórias. Seu Manuel, com os olhos semicerrados fixos em uma xícara rachada, inclinou-se e disse: "O túnel não é só para mortos, Roberto. Ele os guarda. Dizem que desde os anos 40, quando o levaram para o necrotério, as almas que não aceitam o bisturi voltam para cobrar companhia. Não são fantasmas de filme, concorrentes. São sussurros dos que morreram sozinhos, sem família, gritando por um nome que ninguém ouviu." Dona Cida cruzou-se, os dedos trêmulos no rosário de plástico, e acrescentou: "Eu ouvi uma vez, no meio da noite, passos atrás de mim, mas quando virei, nada.
Só o eco e um cheiro de terra molhada como cova fresca. Eu ri, claro, um riso forçado que ecoou oco na sala. Atribuía ao cansaço acumulado, as noites mal dormidas, em meu quartinho no Jaguaré, onde o trem do metrô passava como um lamento distante. Mas naquela mesma semana, durante uma manutenção rotineira, trocando uma lâmpada no terço final do túnel, onde o ar ficava mais denso, como se o peso dos corpos o comprimisse, o primeiro indício se manifestou. Estava de joelhos, a lanterna entre os dentes, quando um sopro frio roçou minha nuca, não vento, mas algo úmido, como respiração de febre alta. Parei, o coração dando um salto e ouvi. Um murmúrio baixo, como lençóis roçando pele seca, vindo das paredes. Não palavras claras, mas um ritmo ofegante, como alguém chamando por água no leito de morte. Virei-me devagar, o feixe da lanterna cortando o breu, revelando apenas poeira dançando no ar estagnado. Ilusão de ótica, pensei. Terminando o serviço com mãos suadas, mas ao subir no elevador, o rádio chiou com estática que soava como um suspiro abafado. Os relatos dos colegas começaram a se infiltrar nas conversas casuais, como infiltrações nas juntas. No vestiário dos fundos, um pavilhão de azulejos frios, onde uniformes azuis se amontoavam em armários enferrujados, um maqueiro jovem, o Carlinhos, com tatuagens de caveiras nos braços, confidenciou. O túnel dos mortos carrega mais que carne. Lembra da Elis Regina? Passou por ali em 82, corpo fresco da overdose. Dizem que ela sussurra músicas inacabadas para quem empurra a maca. E o Raul, em 89, coração parado no meio de um show, ele ecoa riffs de guitarra nas paredes, mas distorcidos como se doesse. Os veteranos assentiam, olhos distantes, e eu sentia um formigamento na espinha, como se o túnel já me marcasse, gravando meu nome em suas paredes invisíveis. À noite, em casa, os sonhos vinham tímidos. Eu descia o túnel sozinho, as lâmpadas piscando em sincronia com meu pulso, e ouvia vozes fragmentadas. Mamãe! Por quê? E becos de pacientes sem nome, os anônimos que o HC engole aos milhares. Acordava com o lençol úmido, o quarto parecendo uma extensão do subsolo, sombras nos cantos se alongando como macas vazias. A atmosfera do túnel mudava aos poucos, como uma ferida que infecciona devagar. As paredes, antes inertes, pareciam pulsar com umidade nova, gotas escorrendo em padrões que lembravam veias expostas. Durante as rondas, o ar ganhava camadas. Além do formaldeído, um traço sutil de ozônio, como após uma tempestade, ou o cheiro metálico de sangue coagulado. Os sons se multiplicavam organicamente. O gotejar agora ritmado, como um monitor cardíaco falhando. O ranger das lâmpadas evoluindo para um gemido baixo, como ossos se acomodando na terra. Uma tarde chuvosa, quando o HC se encharcava sob lençóis d'água que martelavam os telhados como punhos impacientes, encontrei um artefato. No nicho de manutenção, uma maca velha, enferrujada e coberta por um lençol amarelado que ninguém usava há anos. Ao limpá-la, o tecido cedeu, revelando marcas frescas, impressões de mãos, como se alguém tivesse se agarrado em agonia recente. Meu estômago revirou, e ao me afastar, o murmúrio retornou mais nítido. Roberto, me ajude. Dói. Meu nome, pronunciado com uma rouquidão de traqueia entubada, ecoando não das paredes, mas de dentro do crânio, como um implante defeituoso. Corri para o vestíbulo, trancando a porta com o cadeado tilintando como correntes, o rádio explodindo em estática que formava sílabas. Volte. Os sonhos se intensificaram, tornando-se vigílias disfarçadas. No último, eu empurrava uma maca vazia pelo túnel, as rodas rangendo em protesto e as sombras se condensavam em formas humanoides, silhuetas de jalecos, rostos borrados por máscaras de oxigênio, estendendo mãos translúcidas. Acordava gritando, o vizinho batendo na parede, e pela manhã, no espelho rachado do banheiro, via olheiras que pareciam sulcos do túnel.
Falei com seu Manuel durante uma pausa no pátio externo. Um quadrado de concreto cercado por grades altas, onde o sol filtrava fraco através de nuvens de poluição. É a lenda dos ecoadores, disse ele cuspindo no chão. Pacientes que morreram no HC nos anos 70, durante uma epidemia de meningite que lotou os subsolos. Enterrados no necrotério sem cerimônia, suas almas ficaram presas no túnel, ecoando dores não aliviadas. Não atacam. Sussurram suas agonias até você carregar o fardo. Revivendo cada injeção, cada corte, eu tentei ignorar, redobrando as rondas diurnas, mas o túnel respondia. Lâmpadas explodindo em faíscas que cheiravam a carne queimada. Poças se formando sem chuva, refletindo não meu rosto, mas contornos de rostos desconhecidos, olhos suplicantes. O arranhar começou então. Não unhas, mas rodas de maca roçando o piso. Um som ritmado que acelerava com meu pavor, como se algo me seguisse, invisível, mas presente. A tensão se acumulava como pus em uma ferida negligenciada, até transbordar em uma noite de blackout. O tipo que São Paulo conhece bem quando trovões ribombam sobre a serra da Cantareira e a eletricidade falha como um coração em fibrilação. O HC mergulhou no caos controlado. Geradores roncaram a vida, mas o subsolo ficou às escuras, e eu fui escalado para checar o painel principal no meio do túnel, após um alarme de sobrecarga. Desci pelo elevador manual, uma descida árdua de cordas que rangiam como gargalhadas guturais. O ar ficando mais frio, mais denso, como se o túnel respirasse contra mim. No vestíbulo, a lanterna cortava o breu em feixes trêmulos, revelando poças que brilhavam como óleo negro. Avancei devagar, passos ecoando multiplicados, o peso da escuridão pressionando os ombros. No terço inicial, o murmúrio irrompeu. Ajuda, frio. Vozes múltiplas agora, sobrepostas como um coral de UTIs, nomes de remédios, morfina, não basta, entrelaçados a gemidos. Ignorei focando no painel, mas ao girar o disjuntor, um sopro gelado apagou a lanterna, mergulhando tudo em nada. O arranhar explodiu, rodas acelerando, macas invisíveis colidindo nas paredes e sussurros que formavam frases. Roberto, sinta a dor. Um corte, o vazio. Meu nome ecoado por dezenas, como se o túnel lesse minha alma. Pânico me impulsionou de volta, mas o piso escorregou e caí em uma poça que cheirava a bile, mãos tateando no escuro. As vozes cercaram, confissões roubadas, eu não quis ir, a família não veio. Ecos de pacientes reais, os sem nome da meningite, os overdose como Elis, sussurrando letras torturadas. Acendi a lanterna e por um instante vi sombras alongadas, não vazias, mas preenchidas, contornos de corpos em lençóis, rostos semiformados pressionados contra o concreto, olhos que imploravam não misericórdia, mas companhia eterna. No ápice, no coração do túnel, o blackout cedeu e as lâmpadas piscaram a vida em um estroboscópio infernal, iluminando fragmentos, uma maca tombada sozinha, lençol manchado de vermelho fresco, pegadas úmidas no piso que levavam a mim, não de longe. O coro explodiu, sussurros virando gritos abafados, não inhumanos, mas humanos demais, estertores de traqueias colapsadas, apitos de monitores flatline. As sombras ganharam substância, encostando-se às paredes como pacientes em fila, estendendo braços que roçavam minha jaqueta, frios como gel packs cirúrgicos. Junte-se, carregue-nos, murmuravam. E flashes invadiam minha mente. Dores alheias, o pai tossindo sangue na cama 204, injeções que falharam, cortes que não curaram, misturando-se a minha culpa por não ter ficado na última noite. O arranhar culminou em um frenesi, rodas colidindo como trovões, e uma silhueta central emergiu, não um fantasma, mas um eco consolidado. Um paciente sem rosto, jaleco rasgado, arrastando uma intravenosa invisível, o ar ao redor ondulando como vapor de autoclave. Ele, ou elas, avançou, não caminhando, mas flutuando, o túnel se estreitando como um esôfago contraído.
Gritei, debatendo-me contra presenças que me empurravam de volta, sussurros agora internos. Você também morrerá aqui, sozinho. O rádio urrou com vozes sobrepostas e corri, portas se abrindo sozinhas, o elevador descendo sem chamada, como se o túnel me ejetasse, mas marcado para sempre. Renunciei meses depois, mudando-me para um sobrado quieto em Santo André, onde o silêncio é quebrado só pelo canto dos grilos. O HC continua, seu túnel engolindo novos auxiliares, novos ecos. Os sussurros me visitam ainda, sutis no gotejar da torneira, no ranger da cama, dores que não são só minhas, mas coletivas, um fardo que o túnel dos mortos distribui como um vírus. E você, ao passar pela Ave Enéas à noite, ouça o metrô abaixo. Pode ser só o tráfego subterrâneo ou o primeiro eco de vozes que não calam, convidando-o a descer. Compartilhe se os calafrios o pegaram ou se, como eu, você já sentiu-o arranhar no escuro. Fique ligado ao canal Rastros do Medo, pois os abismos nunca se fecham de todo.